Boa noite. Eu quero estudar uma palavra com você. E eu quero abrir aqui a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9. O tema da nossa mensagem é atitudes que podem mudar tudo. Vamos para o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, pedimos a ti, Senhor, que venha nos abençoar, Pai, que a tua graça seja derramada em nossas vidas. Oro pedindo a ti, Senhor, que venha tocar, Deus, em cada coração, cada pessoa que está ouvindo essa palavra nessa hora, Senhor, e seja alcançada pela tua graça, seja abençoada juntamente com sua família. Pai, abençoa o seu trabalho, abençoa os seus negócios, que o Senhor venha agir poderosamente, Senhor, no meio do teu povo. E assim, oramos, Pai, pedindo a ti, Senhor, que venha falar conosco pela tua palavra, que o Senhor possa dar direção às nossas vidas, que o Senhor possa esta noite tocar, Pai, em nós, que a tua mão seja sobre as nossas vidas e que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar a Bíblia. Então eu tenho aqui uma palavra para compartilhar com você, uma palavra para que você seja motivado, uma palavra de motivação que vem do Senhor para as nossas vidas. A vida que temos hoje é fruto das atitudes que tomamos no passado. Da mesma forma, o nosso futuro será moldado pelas decisões que tomamos hoje. A Bíblia nos ensina que pequenas mudanças de atitude podem transformar completamente a nossa vida, espiritual, emocional e até material. Deus nos chama para um viver de fé, confiança e ação. Quais são as atitudes que podem mudar tudo em nossa caminhada? Então eu tenho um texto aqui para ler com você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confiança plena em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja que palavra poderosa do Senhor para nós. Nós temos que confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não pendemos para a falta de fé, o Senhor nos abençoa. Ele toca em nós com a tua mão poderosa, ele derrama a sua graça, ele traz a sua palavra de poder às nossas vidas. Muitos confiam mais em seus próprios esforços do que em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Podemos fazer algumas coisas? Sim, mas tudo aquilo que fazemos por causa do Senhor, não por causa de nós. Se somos capacitados em alguma área da vida, foi o Senhor quem nos capacitou. Se nós podemos, quer dizer, tenhamos alguma força, né? Você faz algum trabalho braçal e você tem força, foi o Senhor que te deu força. Então nós precisamos confiar no Senhor. A verdadeira transformação começa quando entregamos tudo ao Senhor. E esse tudo é interessante, ele começa no nosso coração. Nós precisamos entregar a nossa vida
vida ao Senhor, deixar Ele conduzir as nossas vidas. Quando o Senhor conduz as nossas vidas, algo novo acontece, algo bom acontece nas nossas vidas. A confiança em Deus abre portas que o esforço humano jamais abriria. Você crê nisso? Quando nós confiamos no Senhor, as portas se abrem. Então nós precisamos confiar mais nele, buscar o Senhor, viver para Ele, conversar com Ele. Converse com Ele, fale com Ele. Quem sabe você está aí hoje, num momento difícil da sua vida. Quem sabe você hoje está aí com o seu coração palpitante, né? Você está, quem sabe, aí com um transtorno de ansiedade no seu coração. Peça a Ele para te acalmar, peça a Ele para fazer algo na sua vida, para que você se acalme diante do Senhor e diante das situações. As situações passam, você sabia disso? Assim como as coisas boas passam, as coisas más também passam. Então fique tranquilo, tenha paz. Deus está no controle da sua vida para te abençoar e para te guardar. 2. Mude sua mentalidade. Pensar certo traz transformação. E o texto que nós lemos aqui, Filipenses 4, 8 e 9, mostra isso para nós. Nós temos que ter pensamento positivo. Veja só o que Paulo fala aos Filipenses. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Você precisa pensar positivo. Pense positivo. Que a sua mente seja uma mente positiva. Que o Senhor possa estar no controle da sua mente, dos seus pensamentos. Que a sua mente positiva possa ter olhos abertos, que você possa ver as bênçãos do Senhor na sua vida. O que você pensa que influencia diretamente suas decisões e atitudes? Se encher a mente de medo, fracasso e pessimismo, viverá como um derrotado. Já viu uma pessoa que tem medo? A pessoa que tem medo, ela fica encolhida. Uma pessoa que tem medo, o que acontece com ela? Ela fica assustada. Ela se assusta onde ela estiver. Não importa se esteja num lugar escuro ou não, num lugar deserto ou não, mas se estiver no meio de pessoas, num lugar claro, iluminado, ela também vai ter medo. Então, pense positivo. Que a sua mente seja positiva. Que a sua mente seja cativa à palavra de Deus. Mas se alimentar sua mente com fé, esperança e a palavra de Deus, sua vida será transformada. Então, o que você precisa ter na sua vida? Eu quero voltar aqui. Se alimentar a sua mente com fé, esperança e a palavra de Deus, sua vida será transformada. Então o Senhor está pronto para transformar a sua vida, mas você precisa crer nele. Você precisa buscar a presença do Senhor na sua vida. Eu quero trazer aqui um exemplo bíblico. Os espias enviados a Canaã, Números capítulo 13. 10 deles viram gigantes e se sentiram derrotados, mas Josué e Caleb confiaram na promessa de Deus. Agora, interessante que Josué e Caleb também foram no mesmo lugar que os outros 10 espias foram. Lá, os outros 10 viram gigantes, ficaram assustados, e eles falaram: eles vão nos comer como gafanhotos. Eles chegaram até a renegar a liderança que eles tinham. Eles se viram como gafanhotos, não tinham liderança. Por quê? Porque tiveram medo, porque pensaram no negativo. O pessimismo tomou conta daqueles homens. Mas Josué e Caleb foram diferentes. Estavam no mesmo lugar, viram o que eles viram.
mas eles estavam debaixo de uma promessa de Deus, e eles confiavam na promessa de Deus. Se você quer prosperar, se você quer ser abençoado, confie nas promessas de Deus. 3. A fé sem obras é morta. Tome atitude de fé. Tiago 2,17 vai dizer assim para nós: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Veja isso. Se você tem fé, você precisa ter obras. E para ter obras, obra é feita como? Com trabalho, com esforço. E mais, com fé. Porque você não consegue, digamos, carregar um balde de massa agora para uma obra, se você não acreditar que você pode. Ah, esse balde está pesado demais, eu não posso, não consigo carregar esse balde de massa, ele está pesado. Mas se você acreditar que você pode, você vai dizer: olha, esse balde de massa está cheio, mas eu tenho força, eu consigo, eu pego, eu levo. Então você precisa praticar a fé. Você precisa ser um homem ou uma mulher de fé. Crer sem agir não muda nada. A fé verdadeira nos impulsiona a tomar atitudes. Nós tomamos atitude quando nós cremos que podemos fazer, então a gente vai tomar atitude para fazer. Quando a gente não faz é porque a gente não acredita, primeiro em Deus, e não acreditamos em nós mesmos. Não basta orar para uma vida melhor, é preciso dar passos na direção do que deseja. Você deseja fazer o quê? Ah, eu quero ser engenheiro. Então você precisa dar passos nessa direção. Para você se tornar um engenheiro, você precisa estudar engenharia. E aí, você não pode desistir, você tem que continuar, ir até o fim. Enquanto você não tiver o diploma na sua mão, enquanto o canudo não tiver na sua mão, você não pode parar, você tem que continuar. Aí sim, você se tornará um engenheiro. Então dê passos positivos na sua vida. A sua caminhada precisa ser uma caminhada positiva. Você não pode temer as coisas que estão à sua volta. Os gigantes são grandes, mas não é só para você não, é para todo mundo. Mas o Senhor é maior. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é maior do que os gigantes que nos cercam. Eu quero trazer um outro exemplo bíblico para você. O apóstolo Pedro, quando Jesus veio andando de noite no mar, aí os discípulos estavam no barco, e eles viram o vulto do mar, andando na direção do barco, com uma tempestade muito forte, mas eles viram algo andando na direção do barco, e eles temeram. Eles pensavam que era um fantasma, e eles até chegaram a gritar: isso, um fantasma. Mas depois, quando esse vulto, essa pessoa vai se aproximando do barco, andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, aí eles reconheceram que era Jesus. Mas Pedro, ainda temeroso, disse: mestre, se és tu, manda ir ter contigo. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro, acreditando que era Jesus, a fé enche o coração de Pedro, e ele desce do barco no meio de uma tempestade, e a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava com o seu coração cheio de fé, ele andou sobre as águas. Mas depois ele começou a olhar à sua volta, e ele viu a tempestade, ele viu aquele mar batendo, aquelas ondas fortes. A fé de Pedro esmureceu, e ele
está a sua fé? Você acredita que você pode andar sobre o mar da vida? Você acredita que você pode andar no meio da tempestade sem temer, sem achar, vai bater alguma coisa aqui, vai vir um raio sobre a minha cabeça, as águas são fortes, vão me afogar? Ou você acredita que não vai acontecer nada com você? Seja positivo, e as coisas vão dar certo na sua vida. Seja como Pedro, tenha coragem para andar no mar da vida, coragem para enfrentar as tempestades do dia a dia. Quero trazer para você um outro exemplo bíblico. A mulher do fluxo de sangue, está em Marcos 5, 25 ou 34. Ela não ficou esperando Jesus vir até ela, mas ela tomou uma atitude e foi até ele. Essa mulher estava há 12 anos perdendo sangue. A Bíblia diz que ela perdeu todos os seus haveres, isso é, todo o seu dinheiro. Ela ia ao médico, não dava certo, ia no outro, não dava certo, ela ia no outro, não dava certo, mas ela, quando ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu apenas tocar na orla da veste dele, ficarei curada. Mas não foi fácil para ela. Ela estava fraca, perdendo sangue, e ela tinha multidão à sua frente. Entre ela e Jesus havia uma multidão. Era como se ela tivesse que atravessar no meio de uma tempestade, entrar no mar. No meio da multidão, as pessoas não davam importância naquela mulher. Ela não tinha nenhuma placa dizendo: gente, eu preciso chegar a Jesus, eu preciso tocar nele porque eu estou doente, eu estou fraca, estou perdendo sangue, estou com hemorragia, eu preciso chegar. Ela não tinha placa, ela não disse para ninguém, ela não disse: gente, me ajude a chegar até Jesus, eu preciso chegar nele. Mas ela, com coragem e com fé, ela entra no meio da multidão. Aí você acha que é fácil? Será que tinha um corredorzinho assim direitinho para ela? Nada, ela teve que andar no meio da multidão, entra aqui, vai ali, entra aqui, vai ali, até chegar em Jesus. E ela conseguiu. Por que ela conseguiu? Porque ela pensou positivo. A mente dela estava positiva. Ela não aceitou o pessimismo na sua vida. Ela não aceitou uma vida negativa. Ela estava com a sua vida positiva e ela disse: eu vou atravessar no meio dessa multidão, vou chegar em Jesus, vou tocar nele e ficarei curado. Ela acreditava nisso. Você acredita que algo pode acontecer na sua vida hoje, agora, onde você está? Jesus pode fazer isso. A mulher foi até Jesus. Quer mudança na sua vida? Vá até Jesus. Jesus pode mudar o curso da sua vida. Jesus pode mudar tudo. Mudar a sua sorte de um momento para o outro. Quando Jesus estava no casamento, e a Bíblia, a sociedade bíblica, colocou o título de As Bodas de Caná, a Galileia, acabou o vinho. O vinho era a alegria da festa. Acabou o vinho, acabou a festa, pode ir embora todo mundo para casa. Mas Jesus estava ali. O que aconteceu? Jesus mandou encher as talhas de água. Enche as talhas de água. E encheram, os serventes foram lá e encheram as talhas de água. Tragam aqui. Pronto. Jesus vai e transforma aquelas águas em vinho. E chamou o mestre de sala. Experimente aí. O mestre de sala era aquele que atestava o vinho, aquele que experimentava e dizia se o vinho era bom ou se era ruim. E quando o mestre de sala vai lá
na sua vida, as águas vão ser transformadas em vinho. Se Jesus estiver na sua vida, algo novo vai acontecer. E mais, vai ser bom. Melhor do que a vida que você vinha tomando até agora. Conclusão. Se você deseja ver mudança na sua vida, comece mudando suas atitudes. Confie plenamente em Deus. Renove a sua mente com a verdade da palavra e tome decisões de fé. Deus honra aqueles que se movem na direção dos seus propósitos. Você precisa ter fé. E se você tiver fé, o tamanho do grão de mostarda, Jesus disse, você vai dizer para o monte, se arranque daqui, se lance ao mar, e o monte vai obedecer e vai pular lá dentro do mar. Mas você precisa crer. E eu quero fazer uma pergunta e orar em seguida. O que você vai fazer hoje para mudar a sua história? Não é amanhã não, não é segunda-feira não, não é no dia 1º do mês seguinte não, é hoje. E o hoje não é daqui a 10 minutos não, o hoje é agora. O que você vai fazer hoje para mudar a sua história? Essa pergunta é para chegar no seu coração, é para chegar na sua mente, é para mexer com o seu interior, é para mostrar para você que você pode fazer alguma coisa. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir a Ti que venha tocar, Deus, em nós. Tira de nós toda incredulidade. Derrame sobre nós a Tua graça. Senhor, que os nossos pensamentos sejam positivos, que os nossos passos sejam passos de fé, que possamos andar no Teu caminho, que possamos confiar no Senhor. Pai, que essa palavra possa gerar vida dentro de nós e possa nos motivar, Senhor, a mudar de direção, que nós possamos, Senhor, ter uma vida diferente daqui para frente. Que o Senhor possa estar derramando esta graça nos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo a nossa mente, Pai, aumentando a nossa fé. Nos abençoe. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em segurança, guardados pela Tua mão poderosa. Senhor, que a Tua presença seja conosco todos os dias e que assim possamos estar cheios da Tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou Jadir Davi, pastor da igreja Nova Vida de Porto Seguro, na Bahia. Tá bom? Eu quero pedir a você, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, tá? Deixa aí o seu joinha para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Faça um comentário. O que Deus falou no seu coração? O que você aprendeu aqui? Tá? E acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos. Tá bom? Compartilhe com seus contatos. Um abraço, Deus abençoe.